Bom, hoje é um dia 12. Eu sempre estou vindo aqui, quase que diariamente, fazer meus comentários sobre tudo o que acontece no mundo atual. Então, nós ainda temos, assim, fervoroso, muito vivo, né? Esta morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que celebramos na Páscoa. Agora nós temos na quarentena, né? Nós já estamos entrando para a quinta semana do Pentecoste, onde Jesus vai prometer um consolador, um revigorador da nossa energia, a coragem que deu para esses apóstolos. Hoje a gente vai ler a leitura aqui do Atos dos Apóstolos, que é a leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19 a 28. A leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a Antioquia de Icônia chegaram a judeus que convenceram as multidões, né? Além de ter matado Jesus, os judeus, vendo que Paulo estava fazendo a propagação da palavra de Deus, eles fizeram uma reunião e foram para lá para prender Paulo e torturar. Então veja que essa coisa cega que existe no mundo, no coração das pessoas, que Jesus disse uma frase na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas quando os discípulos rodeavam Paulo, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu para Berba, em Barnabé, depois de ter pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam e permanecerem firmes na fé, dizendo-lhe: é preciso que passamos por muito sofrimento para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbítero para cada comunidade. Com orações e jejum, eles confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessaram a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Berre e depois desceram para a Itália. Ali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregue à graça de Deus para o trabalho que eu vinha realizado. Chegando ali a anunciar a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como haviam aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então alguns tempos com os discípulos. Palavra do Senhor. Quem dera que nosso mundo sofresse, aceitasse a cruz, as condições que estamos vivendo nesse mundo atualmente. Então, ontem eu falei num vídeo sobre as pessoas que estão sendo enterradas, assim como sem uma oração, sem encomendar o corpo. Nós sabemos que a Igreja Católica foi acusada na Segunda Guerra Mundial de ter sido omissa com o judeu. Eu espero que a Igreja Católica, nessa epidemia, não corra o risco de isenção de culpa. Que a Igreja faça, se não pode ter gente na Igreja, que a Igreja faça jejum, celebração diante do Santíssimo, pelas pessoas que não estão podendo entrar, os católicos, dentro da Igreja para se encomendar o seu corpo. Porque a gente vê que o povo de Israel, quando José, antes de morrer, ele disse: olha, quando vocês forem daqui, levam os restos mortais quando sair do Egito. Veja que isso tem um ritmo muito grandiosíssimo dos nossos ancestrais, dos nossos mortos. E quando José saiu do Egito, ele levou o resto mortal de seu pai. Então, eu queria dizer que o Papa ofereceu uma indulgência plenária sobre pessoas que iam ser cometidas da Covid, mas e os seus parentes, os seus familiares. Então temos que oferecer orações, intercessão e ação de graça por tudo isso que está acontecendo no mundo
porque não tem coisa mais triste do mundo, já é uma pessoa morrer sozinha dentro do hospital, ainda não ter uma pessoa para assistir, para fazer uma oração, que nós fazia, eu colocava a vela na mão, como estava presente na morte da minha esposa, que ela olhou para mim pela última vez. Então é muito triste. Eu sei que os apóstolos aqui, só resta uma coisa, pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê sua força. Já que as pessoas não estão podendo entrar nas igrejas, isso não é uma coisa humana, deve ser outra coisa. Como eu disse, que isso aí deve ser uma deterioração do demônio parar, porque existem muitas formas da gente desencorajar a igreja de Jesus, tanto com tortura como nossos mártires. Só que hoje em dia tem outros tipos de mártires. São as pessoas que veem um senhor com 90 anos, 80 anos, viver na família e depois não poder fazer um velório. Enquanto as pessoas roubam. Aqui em Santa Catarina não foi ninguém preso ainda, mas já tem muita gente presa. Então assim, quando surge um vírus na Terra, os cientistas se reúnem, vão gastar milhões de reais para agora descobrir uma vacina que nem sabe se eles vão conseguir. Mas agora tem um vírus maldito na face da Terra, que é essa corrupção, essa coisa que tem dentro da cabeça das pessoas, um tipo de uma coisa deteriorada, que diante de uma epidemia, né? Se essas pessoas que estão morrendo lá, agora da epidemia, já ultrapassou de 11 mil. Então, eu acho assim, para certas coisas tem que ter pena de morte mesmo. Eu sou contra, mas uma pessoa diante de uma epidemia, cada pessoa, por exemplo, se em Santa Catarina o vírus tivesse chegado com maior intensidade, que esse respirador não tivesse aqui, essas pessoas que fizeram isso seriam responsáveis por quantas mortes? Porque quando a gente mata uma pessoa, ele é condenado no tribunal, matou uma pessoa, ele vai pegar 30 anos de cadeia. Então, já que não existe uma pena acima de 40, 50 anos, vão condenar uma pessoa a 200, 300 anos de cadeia? Então, quando passar do limite dos 40, tem que ter pena de morte, porque ele não vai sair de lá vivo. Que diferença faz? Matar ele, deixar ele com 40 anos, ou matar ele na hora? Porque assim, a prisão perpétua talvez seja a mais correta, né? Porque aquela pessoa, matando a pessoa na hora, né? Então, o que é prisão perpétua? É você não sair de lá nunca. Então, para essas pessoas, já que eu volto atrás, que seria melhor, então, a prisão perpétua para as pessoas. No Brasil, a Constituição, roubos seguido de morte, estupro, delitos violentos, assassinatos, homens que assassinam suas mulheres por ciúme, por coisas banais. Então, tem que ter prisão perpétua, porque assim vai desencorajar as pessoas. Talvez diminuiria o gasto que os governos gastam, as prisões cheias de pessoas por crime que se recorre, por advogado que pagam fiança, né? Fraudam, soltura dos presos que são condenados. Então são vários delitos no mundo que esse vírus, nós estamos horrorizados com o vírus que matou só, dizer assim, matou só 11 mil pessoas. Mas se você fizesse um cálculo desde 2000 para cá, quantas pessoas foram assassinadas no Brasil, quantas pessoas foram fazendeiros, as pessoas que são expulsas das suas terras, crime que nós vimos, isso passaria mais de 50 mil pessoas. Vocês estão entendendo? Então, gente, o que o mundo tem que fazer é se unirem em pedir a Deus, pedir aos céus para que Ele tenha piedade, para que Deus nos tenha compaixão de tudo isso que está acontecendo. Peça a Deus, reze, faça as suas preces, as suas orações, que o Senhor Deus nos interceda por nós. Que, como eu disse ontem, que rezar o Pai Nosso, né, diante de Deus, Pai Nosso que estás no céu, né, o Teu nome seja santificado aqui na terra por aqueles homens de boa vontade, como aqui os apóstolos, né,
que acharam digno de sofrimento, né? Aquelas pessoas que tendem, né? O que está acontecendo no Brasil, as pessoas que tendem a inverter a verdade, sente a justiça é um peso de 200 gramas em cada concha, aí você levanta, fica igualzinho. O que é justiça? Né? O que é igualdade? O que é o amor? O que é a paz? Tudo entra dentro desse peso, né? Desse equilíbrio. Então, quando há fraude, tanto nas pessoas querendo apagar as provas, quer dizer, antigamente era difícil as pessoas mentirem em tribunal, hoje temos tanto recurso, tem até detector de mentira, né? Mas não tem jeito de... com tortura não se pode a pessoa falar a verdade. Então, o psicopata, o mentiroso, ele não vai falar, que é repetitivo, ele não vai falar dentro de um tribunal que fez aquilo, né? Ele nunca assume. A pessoa que não tem remorso não assume a culpa. Então, isso é uma coisa que está se proliferando com a praga na terra, que não tem vacina, não tem cura. Então, o que é que nós temos que rezar? Ou o Senhor Deus disse que no fim dos tempos Ele ia enviar os seus anjos, como aquela parábola do semeador: Senhor, semearam boa semente no teu campo. Como é que nasceu essa praga desgraçada aqui? Vamos arrancar? Ele disse: não, se vocês arrancarem o joio, pode arrancar o trigo junto. Então, no fim dos tempos, o Senhor disse que enviaria os seus anjos para ceifar essa praga maldita da face da terra. Envia, Senhor, os seus anjos, Senhor. Ele disse que jamais não ia punir mais a terra pelo pecado. Pois então, Senhor, vem. Porque ele disse: ai de uma pessoa que ai do homem que nasceu e por ele vinha o escândalo, o roubo, a falsidade, o ódio. Seria melhor para ele amarrar uma pedra no pescoço e jogar no lago. Isso não é pena de morte, que a Bíblia fala na pena de morte nesse caso. Ai do mundo por quem vive os escândalos. Então, já que na Bíblia tem essa pena de morte, você amarrando uma pedra e moendo no pescoço de uma pessoa, ela tem condições de sair de lá? Não tem. Pois então, os escândalos que estão existindo no mundo, que está matando tanta gente, são as guerras, as pessoas que estão expulsas dos acampamentos em redor do mundo, né? Os governos, né? Fabricando armas poderosas para proteger os seus países, enquanto milhões são gastos em material bélico, enquanto as pessoas no mundo morrem de fome. Gente, esse vídeo que está acontecendo aí não é nem fichinha diante do que morre de pessoas de fome e descaso nas filas dos hospitais. Tudo isso somado, né? Eu não gostaria de dizer isso, milhões de pessoas que irão para o inferno por causa disso. Que Deus tenha piedade, que o Senhor Deus faça com que a Igreja Católica, diante desses fatos, não dobre o joelho, que o Papa Francisco envie para as dioceses, para as comunidades de todo o mundo, principalmente o Brasil, que é um país católico, para que eles façam a oração, intercessão, em ação de graça pelas famílias, né? Que o Senhor venha afagar, pedir a Nossa Senhora Aparecida, que ela esteja presente no lar de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que perderam seus parentes. Amém.